Eu vivi no Brasil, de facto. Eu estive aqui e fui recolhendo várias coisas. O meu tema vai ser sobre a violência doméstica, primeiro para homenagear aqui o Dom João e pedir-lhe que passe aos seus colegas de episcopado uma coisa que está na minha ideia. E depois agradecer ao Zé Carlos Seabra Pereira, que amavelmente me convidou e que considera. Então eu vivi no Brasil e, a propósito da expressão das mulheres, a Virginia Woolf, eu não vou fazer muitas citações eruditas, mas também li algumas coisas. A Virginia Woolf tem um livro que se chama Um Teto Sobre Seu, todo seu, em que diz que isto foi umas conferências que ela fez nos anos 20 e esta conferência que passou a ser livro, nessa conferência ela dizia que se a irmã do Shakespeare tivesse existido, ela não seria Shakespeare, porque as mulheres precisam ter um espaço para escrever, um espaço para trabalharem e precisavam de ter pelo menos 500 libras de rendimento por ano. Por isso assim eu digo, é tudo muito fácil, mas de facto as coisas não mudaram muito. Quando eu cheguei ao Brasil em 1975, eu estava numa igreja portuguesa austera, onde as meninas, eu vou fazer 76 anos, por isso as meninas da minha idade tinham que estar com contenção na missa, não se usava calças, tinha que ser as mangas compridas, havia um temor reverencial em relação a tudo o que fosse igreja. Eu cheguei e assim batizei os meus filhos, eu sou crente, tenho a graça de ter tido fé ao longo das curvas e contracurvas da minha vida, que foram bastantes. Também sou divorciada. Quando eu vivia no Rio de Janeiro, a certa altura, eu pensava assim, será que eu sou a ovelha negra da família? E fui ao Mosteiro de São Bento, onde havia um membro, um escritor da Academia Brasileira de Letras, que eu conhecia. Eu não queria um padre dominicano para não ser aberto demais, ainda estávamos em tempo de ditadura brasileira, e perguntei, Dom Marcos Barbosa, será que eu sou ovelha negra da família? E ele disse assim, mas ser cristão é dar testemunho, e não é nada ovelha negra. Depois aconteceram várias coisas, uma cozinheira minha queria abortar e depois teve uma criança, enfim, eu vivi num mundo muito tumultuoso. Nos anos 80 acompanhei os princípios da SIDA no Brasil, tive muitos amigos homossexuais que morreram de SIDA, por isso, como eu disse, saí 11 vezes em escola de samba, por isso eu não estou na véspera da primeira comunhão. Vivi muitas coisas, acho que a igreja é de inclusão e não de exclusão, e quando eu cheguei ao Brasil, voltando atrás, estávamos no auge da teologia da libertação. Tirando aquilo que nós poderíamos considerar sobre elementos marxistas na teologia da libertação, para mim, que vinha deste universo fechado, e comecei por viver em São Paulo, na época a PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, era de vanguarda. Nós estávamos nos anos ainda férreos da ditadura brasileira. E nós íamos à missa, a essa capela, e era uma missa jubilosa, as pessoas estavam felizes, as pessoas falavam umas com as outras, havia um ambiente de alegria e de esperança no ar, apesar de tudo. Aliás, a Igreja Brasileira foi muito reativa, teve uma intervenção muito política, havia o Cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, promovia marchas onde as pessoas alinhavam, por isso a teologia da libertação deu-me uma perspectiva de esperança sobre um mundo melhor, uma ideia de compaixão pelas situações dos pobres e dos marginais, e eu não era, como é que eu vou dizer, eu não era militante na igreja, eu ia à missa, educava os meus filhos religiosamente, mas estavam num colégio que eu não estudei em escolas católicas e tive, a minha formação católica foi cultural, como para a maior parte de nós todos em Portugal, por isso, passando por este preâmbulo, tenho pensado muito
na personalidade e na figura do Papa Francisco, e por isso também é um pequeno preâmbulo à condição da mulher. O Papa Francisco já em 2013 dizia: ser cristão é fazer política, por isso fazer política é andar no asfalto e ver as condições das pessoas e dar testemunho sobre aquilo que a gente vê, vive, sente e observa. Eu que escrevo, tenho escrito vários livros na primeira pessoa do singular, e depois sou jornalista, sou entrevistadora e presto atenção e tento dar testemunho sobre aquilo que anda à nossa volta. Eu acho que nós, jornalistas, temos o dever moral de ser testemunhos do nosso tempo. Por isso, continuando, o Papa Francisco sempre disse isto: nós temos que intervir, testemunhar e fazer. Não é à toa que ele é da América Latina, não é à toa que ele estava junto das pessoas, e não é à toa que lá nos transportes, como há dias muito quentes, estamos todos colados uns aos outros. A Europa é diferente. Se eu fosse alemão, se eu fosse holandês ou se fosse austríaco, não seria o Papa argentino que ele é, com tudo o que ele viveu e que tem trazido para o nosso mundo erudito e ocidental e do hemisfério norte. Eu tinha pensado primeiro que o mês de maio, este, tem sido muito fértil em acontecimentos, e estamos em Fátima, e talvez seja por isso. Estava a pensar que agora, há 3 dias, não, na quarta-feira passada, o Papa Francisco deu uma entrevista a uma estação de televisão mexicana, e ele tinha, não sei se vocês viram essa notícia, ele tinha uma t-shirt de uma mulher que foi assassinada e dizia: isto serve como bandeira para a denúncia sobre a situação das mulheres no mundo. Depois, no mesmo dia, 29 de maio, por coincidência, a nossa Ministra da Justiça estava em Sintra a inaugurar um gabinete de apoio à vítima no Tribunal de Sintra. Pode ser teórico, mas a intenção é boa. E depois, ontem, além da nossa exposição organizada pelo Pedro Cabita Reis, ontem mesmo, no Museu Gulbenkian, foi inaugurada uma exposição chamada As Mulheres na Coleção Moderna da Fundação Gulbenkian. Ou seja, sobre um século de arte portuguesa, desde a Primeira República até hoje, arte de artistas plásticas portuguesas. E por isso é interessante ver que a mulher como tese, tema, contexto, razão de ser, tanto está na sociedade como está na Igreja. Há pouco tempo ouvimos o cardeal Ravasi, que, muito a propósito também, sendo presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, e o nosso queridíssimo Dom João, é a sua, eu não digo réplica, mas na nossa área portuguesa, tem a mesma função de grande responsabilidade moral e intelectual. Ele dizia que, naturalmente, o Papa e ele próprio se preocupam muito com a situação das mulheres e com a sua participação na Igreja. E o cardeal Ravasi dizia: eu criei essa consulta feminina no Conselho Pontifício porque quero que também as mulheres julguem e exprimam as suas opiniões. E depois ele diz que a verdadeira base eclesial foi sempre predominantemente feminina. A língua portuguesa é complicada quando a gente tenta pronunciar depressa. Enfim, depois a importância da comunicação. Isto aqui já tem a ver com a nossa queridíssima Igreja em Portugal. A nossa comunicação ainda é distante, parece-me, da realidade das pessoas. É muito metafórica, é muito erudita. Eu não sei se transversalmente as pessoas entendem muitas vezes o que é dito nas cartas pastorais que nos chegam. Essas cartas são mais... É como os jornalistas, muitas vezes falamos uns para os outros, os escritores uns para os outros, e depois de repente a gente vai à Rádio Amália e diz: pô, eu estou a falar para os taxistas, então vamos mudar a linguagem. O cardeal Ravasi dizia ao António Marujo esta coisa que eu acho ótima sobre
o Papa Francisco, que é qual é que é o segredo, um dos segredos do seu sucesso como figura pública, como homem importante no século XX e século XXI, são as suas frases curtas como Jesus, 52 caracteres no máximo, as imagens para ilustrar o nosso tempo, como foram as parábolas de Jesus, e a corporalidade, ou seja, nas audiências, o Papa, em vez de ficar uma hora a fazer as suas homilias e depois um quarto de hora no meio das pessoas, é ao contrário, ele fala curto e está perto das pessoas. E, entre parênteses, eu de facto fui 4 vezes a Fátima, e uma vez um dos padres que nos acompanhava, jesuíta, que é o padre Dário, que toda a gente conhece, ele fazia umas homilias compridíssimas. E então eu, que realmente sou um bocado libertina nas minhas ações de fala, cheguei ao pé do padre Dário e disse assim: Padre Dário, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, andamos 20 e tantos quilómetros por dia, rezamos 50 mil terços, andamos em silêncio e não em silêncio, e temos bolhas nos pés. Então o senhor, no fim do dia, às 7 da tarde, ainda vem com uma missa e faz uma homilia de 50 mil, ninguém tem paciência. Por isso, tudo aquilo que era santo passa a ser pecador. E depois, de facto... Mas só para vocês rirem, vou-vos dizer também, a propósito, agora um parênteses aqui, porque eu falo muito aos saltos, mas assim as pessoas ficam sem saber o que é que vem a seguir. Chegou-me... Eu gostei do padre a rir, fica-lhe bem. Chegou-me uma piada no Brasil, e eu tive que pedir a opinião a padres se podia contá-la, e depois eles disseram que sim, 2 padres, e riram com ela. Então eu espero que o senhor Dom João não fique com má ideia de mim. Então é o seguinte: era uma vez 4 homens e uma mulher católicos em Roma, tomavam um café assim. O primeiro homem disse assim: o meu filho é padre, e quando ele chega a algum lugar, todo mundo diz senhor padre. E o meu é bispo, disse o segundo. Cada vez que ele chega a algum lugar, as pessoas dizem reverendíssimo. E o meu é mais importante, diz o terceiro, ele é cardeal, e as pessoas dizem eminência. E depois vem o outro que diz, e o meu é o Papa. Então ele chega a qualquer lugar do mundo e as pessoas dizem santidade. E a mulher calada. E perguntaram assim, e você? Bom, eu tenho uma filha linda, que tem 96 de peito, 60 de cintura e 90 de quadril, que é anca. E quando ela chega em qualquer lugar, as pessoas dizem, meu Deus! Gostou, Dom João? Gosto desse? Mais 2 minutos. Mais 2 minutos para os 15. Ai, mais 2, que horror. Então agora vou falar na parte séria do assunto. A Maria João já me avisou aqui que já passaram 15. Bem, eu não vou falar sobre a ordenação das mulheres, sobre o diaconato, porque eu pertenço ao Nós Somos Igreja, que é um movimento de vanguarda, e naturalmente gostaria de ver, enfim, reconsideradas, mas conhecemos a posição dos Papas, Bento XVI e João Paulo II, e se bem que a Igreja está com sinais de mudança. Tivemos também recentemente este debate todo sobre o diaconato, e o Papa, muito bem, como ele nomeou uma comissão de 6 homens e 6 mulheres, brigaram uns com os outros, e o Papa disse, vamos estudar o assunto, mas não fechou, já é passo de caracol, alguma coisa andada. Porque a verdade é que não há padre, Dom João, isto é dramático. O senhor padre ali é uma raridade, se calhar, no universo das 4.000 paróquias portuguesas. Bom, eu, como sou jornalista, vejo o que é que se passa à minha roda sobre as mulheres na sociedade. No Automóvel Clube de Portugal há 13 homens nos corpos diretivos e 2 mulheres. Depois, na Sociedade de Autores, na Sociedade Portuguesa de Autores, à qual eu pertenci nos vários conselhos de várias coisas durante 12 anos, anualmente entram 400 autores e há 5 homens para uma mulher.
Depois, o GRAL, como vocês sabem, é um movimento católico de mulheres internacional. Na época dos anos passados teve uma grande dificuldade em ter a sua sede em Lisboa porque a Igreja não aprovava. As mulheres, isto são coisas soltas, mas depois vocês fazem composição. Como muito bem dizia a Isabel Capó Gil, as mulheres estão muito mais na área da cultura, da educação, das coisas doces do que das coisas duras, porque é esperado que elas sejam doces, não é? Então, nas variações das câmaras municipais, vamos ver quais são os pelouros delas. Eu não tenho os números concretos, mas enfim. Mas depois há coisas engraçadas. Eu fui votar, com a abstenção que houve, eu fui votar a uma mesa de Marias no Liceu, como é que se chama? Pedro Nunes, em Lisboa. E quando acabei de votar, perguntei, então como é que está a votação? Está mais que 50%. Eu pensei, será que neste pensamento que eu estou sobre as mulheres na sociedade, será que elas são mais conscientes da sua responsabilidade política ou cívica para irem votar que os homens? Não sei, também não sei. Bom, na Europa, nós tivemos, agora na política, desde 87 até hoje, tivemos 155 eurodeputados portugueses e 33 mulheres, também queremos saber porquê. Na Assembleia da República até que não estamos mal, porque temos 36,4% de mulheres e somos a mais alta nos países membros. Os números às vezes são estranhos e têm que ser contextualizados, mas na Comissão Europeia há paridade, não de portugueses, mas é um dos raros organismos em Bruxelas onde há de facto paridade. Nos outros não. Disseram uma coisa tão engraçada, não sei se vocês querem também rir mais um bocado. Uma que esteve lá há 20 anos a trabalhar diz que as mulheres nórdicas são terríveis porque têm uma tal obsessão de paridade que obrigam os homens a fazer xixi sentados. E então isso era um dos pontos mais polémicos da questão. Bom, agora vamos ao trabalho. A diferença entre homens e mulheres em Portugal, no salário bruto, é 19,3%. Arredondando, dá quase 20%, e então esta história do salário igual para trabalho igual não existe. Vamos saber porquê, por causa da maternidade, etc., não vou desenvolver. Os empregados no total da população há 49% de mulheres e 51% de homens, está quase igual. Na média dos serviços e no funcionalismo público, também sabemos que a maior parte do contingente são mulheres. No ensino superior, não sei se estão amassadores destes números para vocês, mas é importante por causa do que eu vou dizer a seguir. Enfim, com licenciatura, mestrado e doutoramento, há 29,4% de mulheres e 19,3% de homens. No ensino superior, a fazerem os seus cursos superiores, há 53% de mulheres e 46,8% de homens. É mais ou menos isto, não é, Isabel? Bom, e apesar disso, nas empresas, nos cargos superiores das empresas, onde existe a força e o poder, as mulheres diminuem enorme, porque elas não se candidatam, e por isso também é uma notícia desta semana que é interessante, ou da semana anterior. Já há várias universidades em Portugal que estão a fazer cursos específicos para as mulheres acederem aos lugares de topo, inclusive com salas de amamentação, que eu achei de uma originalidade profunda, porque normalmente fazem salas de basquetebol ou de futebol, e eu algumas vezes fui visitar, mas onde é que estão aqui as creches? Não existem. Cafés e futebol. Bom, por isso, agora voltando à minha proposta, que eu queria fazer ao Sr. Dom João é o seguinte: é que a Conferência Episcopal se possa pronunciar concretamente sobre a violência doméstica. E então vou dizer que agora também, tudo isto são dados muito recentes. Em março,
O Dom José Traquina, bispo de Santarém, que é responsável pela pastoral social, dizia que a Conferência Episcopal talvez devesse referir-se a este tema na sua próxima Assembleia. E disse, entre aspas, vou falar com os colegas do Episcopado. É engraçado vocês serem colegas, os bispos. A gente acha isto uma falta de respeito horrível, porque não me passa por cabeça tratá-lo por ó colega. Quer dizer, eu não sou bispo, não é? Mas ele diz, no sentido de promover mais observações e talvez um documento sobre este problema. Agora, existem 4.000 paróquias por aí em Portugal e eu andei um bocado à procura e só encontrei que no Trio do Pascal o único caso foi o pároco de Manteigas, que se chama Padre Luís Freire, que falou de uma realidade que a Igreja tem que ajudar a denunciar e que é socialmente aceita devido a uma cultura machista. Então, no lava-pés havia 12 mulheres, algumas delas vítimas de violência doméstica, e a população sabia. E ele dizia que quebrar a violência e celebrar o amor foi a sua intenção e que conseguiu com isso um momento lindíssimo de comunhão. E depois ele falava para as futuras gerações, no namoro, para os futuros casais, em vez da submissão deve haver amor. Nós vimos recentemente esta carta pastoral sobre a família e o casamento, em que é engraçado que o primeiro parágrafo é de uma grande complexidade para qualquer comum mortal entender, mas depois não sei se não será também um sinal já de mais proximidade da Igreja de nós. É mais os conselhos que são dados ou os preceitos que são enunciados são mais claros na maneira de dizer nesta carta pastoral. Depois eu fiz aqui, escrevi a sociedade patriarcal, onde nós estamos, tem a força e o poder masculinos, permanece. Sentimos mudanças, de facto, nos costumes e comportamentos das novas gerações. Um filho que esteja doente, se calhar a mãe passa uma noite com ele e depois na noite seguinte já o pai passa. Eu vejo nas novas gerações, apesar de tudo, as jornadas de trabalho começam a ser, já há homens que são capazes de lavar um prato em vez de largar ali enquanto estão a ver o futebol. Mas enfim, no meio rural, e nós aqui estamos a falar, nós somos, como é que eu vou dizer, vocês todos os presentes e nós aqui somos privilegiados porque se calhar conhecemos teoricamente o meio rural, mas não na prática. Mas a fala das mulheres no meio rural ainda exprime um fechamento, uma violência, uma coisa terrível. E as mulheres, mas isso é transversal na sociedade portuguesa, elas vivem com medo. Têm medo de falar, de contestar, de desobedecer, quando a regra é aquela que se impõe quando chega o pai de família. Eu, na minha infância, quando meu pai chegava, nós perfilávamos e havia uma hora certa para se almoçar e se jantar. De facto, a sociedade mudou, mas estes princípios permanecem. Agora eu vou-vos dizer números. Nos 4 primeiros meses deste ano, a Polícia de Segurança Pública e a GNR tiveram um total de 618 pessoas, em média quase 5 pessoas por dia, por violência doméstica. Nas informações oficiais da polícia, fora os casos não contabilizados, houve 247 detenções de 1 de janeiro a 10 de maio. E na GNR, até 10 de maio foram detidas 382 pessoas. Até 30 de abril, este ano, foram registados 4.222 crimes de violência doméstica. Segundo o relatório anual de segurança interna de 2018, a maioria das vítimas são mulheres, são 78,6%. E a maioria dos agressores são homens, 83,5%. Eu não vou falar sobre as crianças, sobre os abusos sexuais na igreja, não é esse o tema. Depois, apesar das ocorrências, o mesmo relatório diz que dos inquéritos concluídos em 2018, só 14,4% resultaram
em acusação, 85,5 foram arquivados. E a jornalista Patrícia Carvalho, do Público, escreveu uma matéria longa sobre este assunto e no dia 13 de maio, no Público, ela descrevia o uso de paus e de facas, as ameaças, a divulgação de fotografias íntimas, a violação, os casos de mulheres forçadas a aborto. Hoje, nos últimos 20 anos, começa a haver um discurso oficial que considera esta violência doméstica. Podemos pensar na irmã Júlia Bacelar, das Irmãs Adoradoras, que fez a primeira casa-abrigo em Portugal, em Évora, em 1995, por isso não foi há tanto tempo assim. E lembremos que este ano houve aquelas 12 mulheres assassinadas e mais uma criança, e que o governo fez um dia de greve nacional em que as pessoas se compadeceram com esta situação da violência doméstica em geral. Agora, pulando para outro departamento, que é a Igreja, as mulheres, eu agora já estou quase no fim, mas, pois é, só vos queria dizer também os números. Isto para dizer que nas paróquias a Igreja tem uma presença muito forte através das mulheres que são catequistas. Para vocês terem uma ideia, em Almoster há 40 crianças, 7 catequistas, mulheres e um homem. Em Carcavelos, nos mais pequenos, são mais ou menos 150 crianças, há 17 mulheres e 3 homens, catequistas. No Campo Grande, que é uma paróquia muito grande em Lisboa, são 600 crianças, há 61 mulheres e 19 homens, por isso há uma grande diferença. As mulheres têm a seu cargo a funcionalidade da paróquia, e por isso o que eu pensei foi que a nossa Conferência Episcopal poderia manifestar-se completamente e usar esta rede imensa de influência para não só formar os meninos e os jovens na doutrina, como ser cristãos, na vivência da fé, e também aqueles que se vão casar, e para, além disso, haver outro lado importante na formação da cidadania, porque nós vivemos numa sociedade secularmente violenta, como você. É normal dar uma chapada numa criança, ou levantar a mão para um cão, para uma mulher, para o que seja, para as lésbicas, para os não sei o quê. Por isso, desde os 3 anos ou 4 anos, em que uma criança tem acesso a um ensinamento por parte da Igreja, parece-me que esse lado de cidadania seria importante, a cultura do amor na prática da fé. E eu acho que era isto que eu ia dizer, já não me lembro se era algum pormenor mais, porém, desculpa terem falado tempo demais, mas o recado seria esse.